Fala pessoal, meu nome é Guilherme, vamos para mais um vídeo hoje no canal Delongas. Esse já é o terceiro vídeo aqui que eu falo sobre Foucault. Quem acompanha aí deve perceber que eu gosto bastante desse autor, gosto mesmo, sou fã. Mas tem um outro autor que eu sou muito fã, que é o Marx, né? Gosto dos dois igualmente e não gosto muito das brigas, das rixas que existem entre o pessoal que gosta de Marx, o pessoal que gosta de Foucault, um refutando o outro, um falando que não tem nada a ver um com o outro, que enfim, que eles não dialogam de maneira nenhuma. Estabelecer um diálogo entre essas duas teorias é algo impossível, porque esses autores eles estão lidando com coisas completamente diferentes, né? De um lado nós temos o Marx, um filósofo materialista que está abordando questões sobre os meios de produção e sobre as explorações que decorrem da exploração dos meios de produção, né, pelas classes dominantes. E de um outro, nós temos um filósofo que é um pouco mais epistemológico, está trabalhando com questões que fogem à alçada do materialismo, porque são questões do discurso, das relações de poder de uma maneira ultra relativa, em que não existe a questão do materialismo, em que não existe questões econômicas, sociais, assim, o que ele está abordando é muito mais num campo abstrato ou qualquer coisa do tipo, já foi taxado de neoliberal até, e aí seria impossível conversar um teórico neoliberal com um teórico comunista, né? Bom, gente, o que eu quero, na verdade, falar aqui é que não é bem assim. Não é bem desse jeito que funcionam as coisas, né? Eu acho que tanto na teoria do Marx quanto na teoria do Foucault há nuances, mesmo se você tomar somente os textos do Marx, assim, do início da sua produção até o fim, até ali vai ter coisas que não são exatamente iguais, né? Que não são possíveis de estabelecer um diálogo perfeitamente continuado. E o Foucault é a mesma coisa. No entanto, essa ideia central de que eles partem de premissas completamente diferentes para entender a sociedade, o sujeito, o poder, disso eu já discordo. Disso eu já discordo. Então, sem mais delongas, eu vou tentar apresentar aqui para vocês os meus argumentos nesse sentido, né? Vocês podem até pensar assim, ah, mas você está falando só do que é parecido, você não vai falar dos pontos diferentes. Sim, gente, talvez eu faça um outro vídeo depois falando as diferenças, mas esse vídeo é para falar dos pontos em comum. E para isso eu vou me valer aqui de duas obras, certo? Duas obras curtas, e eu acho que essas obras elas têm o mérito de apresentar um pouco do pensamento teórico epistemológico desses dois autores, certo? Primeiro é a Microfísica do Poder, que não é exatamente uma obra de cabo a rabo ali escrita pelo Foucault, ela é um volume mesmo de entrevistas, de aulas, palestras que o Foucault deu ao curso ali da sua carreira, foram reunidas ali nesse volume e todas tratam a respeito da questão do poder, evidentemente, né, a partir de diversas facetas. E a ideologia alemã, que também foi um livro que sequer foi publicado em vida do Marx, mas que é um livro que traz todo o método materialista, histórico, dialético, ele está todo ali descrito de maneira, inclusive, muito didática, contra que modos de pensar o mundo, de refletir sobre as questões sociais, o Marx se coloca contra, ele coloca ali. Então, acho que são obras que
vem bem a calhar para esse tipo de aproximação. O pensamento desses autores, como eles abordam, como eles enxergam o seu domínio teórico, né, estão nessas obras. Pois bem, dito isso, pessoal, quais são os eixos de comparação que eu vou fazer aqui entre esses autores? Serão quatro. O primeiro é a questão do poder, né? Bom, isso está evidente que os dois falam de poder, né? Vamos ver se as formas como eles falam do poder são assim tão diferentes a ponto de eles serem irreconciliáveis ou tão distantes um do outro. Segundo, a questão do sujeito. Sim, esse sujeito que está aí no mundo, eu, tu, eles, nós, essa grande figura aí. Opa, o negócio passou sozinho. O terceiro é uma questão estrutural a respeito da sociedade, de como eles percebem as relações econômicas e de produção mesmo, né? Já que o Marx ele fala da questão da estrutura econômica da sociedade, muito se diz a respeito de que o Foucault ele não estaria tão interessado nisso, ele estaria pensando em questões assim, apêndices da grande estrutura burguesa, capitalista, questões de superestrutura. Bom, a gente vai ver que não é bem assim também, né? E o quarto é a figura do intelectual. Qual papel o intelectual deve representar na sociedade? Certo? A partir desses quatro eixos de comparação, a gente vai tentar aproximar esses autores, fazer eles darem as mãos, assim, ninguém solta a mão de ninguém, não é verdade? E o Marx e o Foucault não irão soltar as mãos aqui nesse vídeo. Materialismo histórico e relativismo do poder, como eu disse, o primeiro eixo de comparação vai ser a questão do poder, né? E a gente associa muito o materialismo histórico do Marx fincado na empiria, né, dos meios de produção. Os meios de produção são empíricos, você produzia ali na terra é empírico, você reproduzia através de uma indústria fabril ali e produzia aquelas mercadorias, comercializá-las, tudo isso é empírico, né? E aí a gente. E isso gera poder. Isso gera poder, e o poder, sobretudo, de uma classe sobre outras classes, né? E aí, quando a gente fala do Foucault, nós entraríamos num campo do poder mais relativo, mais simbólico, pulverizado, né? A gente vai, então, eu quero ler aqui com vocês dois trechos. Um, como eu disse, da ideologia alemã. Tudo que eu vou ler é da ideologia alemã e da microfísica do poder. Essas são as duas obras mesmo que eu vou trabalhar. E aí a gente vai ver, então, que o Marx não é tão empírico quanto se pensa e o Foucault não é tão relativo quanto se pensa, né? Eu vou começar com esse trecho aqui da ideologia alemã, logo no comecinho do livro, em que ele critica, evidentemente, aquela filosofia idealista que se fazia na Alemanha, tanto com o Hegel quanto com os discípulos do Hegel, os jovens hegelianos. Vamos lá, ele diz: contrariamente à filosofia alemã, que desceu do céu para a terra, portanto é uma filosofia idealista, né, que está flutuando, né? Aqui parte-se da terra para atingir o céu. Isto significa que não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam e pensam, nem daquilo que são nas palavras, no pensamento, na imaginação e na representação de outrem para chegar aos homens em carne e osso. Não. Parte-se dos homens, da sua atividade real. É a partir do seu processo de vida que é real que se representa o desenvolvimento dos reflexos e das repercussões ideológicas deste processo vital. Mesmo as fantasmagorias correspondem no cérebro humano a sublimações necessariamente resultantes do processo da sua vida material, que pode ser observado empiricamente e que repousa em bases materiais. Ou seja, ele refuta, como eu disse, aquelas ideias idealistas, principalmente do Hegel, né, daquela ideia do homem consciente, né, que participa de um Estado soberano, que também é consciente, que o homem consciente se encontra todo o seu poder, o seu espírito ali,
como se houvesse uma esfera da consciência totalmente deslocada do plano material. Ele diz que não, que mesmo quando os homens fantasmagorizam ideias, mesmo quando os homens imaginam, a sua imaginação ela parte de bases materiais, das suas necessidades materiais, que advém dos meios ali pelos quais eles produzem o que eles precisam para viver, certo? Aí a gente pensa, bom, é isso, né? Então nós teríamos uma teoria materialista que pensa que as relações, todas as relações humanas, as imaginações, as atividades, enfim, as representações, elas partem dessa empiria materialista. E aí no Foucault seria muito diferente, né? Porque parte de um plano mais semiológico, discursivo, enfim, chamem do que quiser, pós-moderno, pós-estruturalista, pós-verdade. Bom, vamos ver o que o Foucault diz sobre a sua própria epistemologia, né? Ele diz o seguinte, né, nessa entrevista, né, é uma conversa, né, tá lá no Microfísica do Poder, é uma conversa dele com o Deleuze. O Deleuze, eu falo assim, Deleuze mesmo, a gente não gosta de falar Deleuze, gosta de falar Deleuze, acho mais legal, mais Deleuze. O Deleuze, outro filósofo, ele conversa com esse filósofo nesse bate-papo, está registrado nesse livro, né, está transcrito, e ele diz o seguinte: o problema é ao mesmo tempo distinguir os acontecimentos, diferenciar as redes e os níveis a que pertencem e reconstituir os fios que os ligam e que fazem com que se engendram, uns a partir dos outros. Daí a recusa das análises que se referem ao campo simbólico ou ao campo das estruturas significantes, né? Os sons, enfim, as imagens acústicas. E o recurso às análises que se fazem em termos de genealogia das relações de força, de desenvolvimentos estratégicos e de táticas. Creio que aquilo que se deve ter como referência não é o grande modelo da língua e dos signos, mas da guerra e da batalha. Ou seja, quando Foucault fala de poder, ele também não deixa de lado a questão tática, a questão material de guerra mesmo, em que as diferentes formas de manifestação do poder são apresentadas ali, elas se manifestam na sociedade. Ele não está dizendo, gente, que o poder é pura palavra, é pura imaginação, é pura estrutura significante, né? Vocês lembrarem aquela teoria do signo do Saussure, que ele diz que o significado é um conceito e o significante é uma imagem acústica, né? Não, ele está falando não, que o poder ele existe no mundo real e está num campo de batalha. A forma como nós lidamos com o poder, então, ela deve ser tática, estratégica, certo, gente? Muito bem, então, assim, nós temos aqui que podemos dizer, de uma certa maneira, que nós estamos frente a uma concepção fincada na realidade, na empiria das relações humanas. Tanto em Marx quanto em Foucault. Não há grandes deslocamentos, não há grande separação dos dois aqui. Ainda que o Foucault critique muito Marx, e ele critica, em diversos momentos, o que ele faz é trabalhar com conceitos de ideologia muito próximos aos do Marx. E ele admite em alguns momentos, olha, isso aqui que eu estou falando, se você quiser, chame de ideologia. Ele admite, ele refuta em alguns momentos? Refuta, mas ele trabalha assim no campo ideológico, né? De verdades manipuladas, de relações de força, né? Ou de relações de controle, de governo sobre as pessoas, certo? Que não se manifesta somente pela repressão, mas que são relações de controle, são relações de poder sobre os corpos, sobre, enfim, as, é, sobre as verdades mesmo, né? Sobre as verdades, né? Quem que detém um poder sobre a verdade? E isso está num campo empírico, sim, material, é um campo de batalha. Bom,
A segunda questão, então, já que a gente superou essa questão, bom, o Foucault, ele tá ali, ele tá que nem o Hegel, né? Tá na Lua. Não, evidente que não. Marx e Foucault, eles partem de uma premissa histórica, afincada na história, nas relações históricas, né, gente? E agora a gente passa, então, para a questão do sujeito. O sujeito em Marx seria, então, um sujeito ali das relações de classe, um sujeito muito bem definido, pautado pelas suas classes, enquanto o Foucault nós não teríamos um sujeito definido, seria um sujeito formado a partir de processos de subjetivação, a partir das coisas que ele, enfim, das suas relações mesmo, ele vai subjetivando, ele vai se sujeitando também em práticas, em costumes daquela sociedade, e aquilo que vai fazer o sujeito, não necessariamente as questões de classe. Bom, aqui tem uma questão muito importante, gente, e que eu vou tentar falar. Para mim, nem Marx, nem o Foucault estão interessados em um sujeito último, um sujeito consciente, um sujeito totalmente, é, digamos assim, imutável, qualquer coisa desse gênero. Os dois pensam o sujeito, né? O sujeito, um ser humano, a partir das relações que ele estabelece e das relações que se firmam em contextos sociais históricos específicos. Vejam, o Marx ele diz o seguinte, né? É, aquilo que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais da sua produção. Vejam, esta produção só aparece com o aumento da população e pressupõe a existência de relação entre os indivíduos. Vejam que primeiro ele diz, olha, que os indivíduos são depende das condições materiais de sua produção. O que ele está dizendo, enfim? Ele está dizendo que os indivíduos não são nada sem isso. Ele está dizendo que não existe um sujeito consciente de si sem isso. E que a produção, né, esta produção material, pressupõe um aumento da população e pressupõe a existência de relações. Ou seja, o Marx está dizendo que os sujeitos também compreendem a si mesmo e aos outros através de relações, certo? E o Foucault, ele diz o seguinte, dentro da mesma linha, a respeito da questão do sujeito. Ele diz, queria ver como estes problemas de constituição podiam ser resolvidos no interior de uma trama histórica, em vez de remetê-los a um sujeito constituinte. Ou seja, assim como Marx nega um sujeito constituinte, o Foucault também nega esse sujeito. É preciso se livrar do sujeito constituinte, livrar-se do próprio sujeito, isto é, chegar a uma análise que possa dar conta da constituição do sujeito na trama histórica. É nessa trama histórica que o sujeito se realiza, né, gente? Então a gente se livra do sujeito constituinte, o sujeito que por si só, deslocado da história, deslocado, portanto, da trama material da história, ele consiga se formar, se constituir, né? Isso é uma ideia ali, uma ideia inclusive iluminista, daquela ideia do sujeito é livre, ele tem livre-arbítrio, ele tem os seus princípios, né? Há princípios fundamentais de toda pessoa humana. Não, nem Marx nem Foucault estão falando disso. Os dois estão utilizando inclusive um vocabulário muito próximo, refutando essa ideia desse sujeito consciente de si, do livre-arbítrio, da liberdade, que são ideias burguesas. E ambos estão refutando isso na mesma linha. Vejam, não é bonito ver que o Marx e o Foucault aqui estabelecem uma relação de diálogo muito próxima mesmo. Eu vou passar aqui, então, para o próximo slide, agora para a questão das estruturas e superestruturas. Ah, mas olha, vejam então, o Marx é o cara da estrutura. Qual a estrutura? A estrutura capitalista ali dos meios de produção capitalista, né? O desenvolvimento capitalista mesmo, né? Da sociedade através da venda, troca de mercadorias, coisa e tal. É isso que interessa, né? E o Foucault, ao mesmo tempo, estaria interessado em superestruturas da sociedade, ou seja, ele não está tão interessado no plano material econômico,
de reprodução de mercadorias, mas sim ele estaria pensando em questões como o corpo, a sexualidade, o cárcere, os sanatórios, ele estaria pensando nessas instituições sem se dar conta das relações econômicas. Olha, vamos ver se os dois estão tão separados assim. Primeiro, a gente vai ver se o Marx ele ignora outros órgãos, institutos da sociedade burguesa dentro da esfera do materialismo histórico. Ele diz o seguinte: o mundo sensível, aqui eu cortei o mundo sensível em seu redor não é objeto dado diretamente para toda a eternidade, e sempre igual a si mesmo, mas antes o produto da indústria e do estado da sociedade. Isto é, um produto histórico, o resultado da atividade de toda uma série de gerações, cada uma, eita, tá sem vírgula, cada uma das quais ultrapassava a precedente, aperfeiçoando a sua indústria e o seu comércio e modificava o seu regime social em função da modificação das necessidades. Então aqui ele está falando dessa estrutura básica dos meios de produção, mas que essa estrutura ela vai alterar os diferentes regimes sociais. Ela vai construir diferentes institutos, diferentes leis, diferentes órgãos de Estado, de controle, enfim. Ou seja, uma coisa está imbricada na outra, né? Ele, claro, ele diz que é a partir dessas necessidades que surgem, portanto, essas superestruturas, né, de manutenção de uma base econômica. Ok, isso é Marx, né? E o Foucault, então ele estaria interessado nas superestruturas e teria esquecido que essas superestruturas se ligam a um plano econômico, material? Bom, vamos trabalhar com isso. Primeiro, a respeito, por exemplo, do corpo, da relação do corpo, da sexualidade. Uma questão muito abordada pelo Foucault, são 3 volumes publicados em vida sobre a história da sexualidade. E o que a gente pensa então? Que essa é uma superestrutura que não se relaciona com questões econômicas, materiais? Vamos ver. A respeito do corpo, no texto que chama Poder Corpo, também da microfísica, Foucault diz: o corpo se tornou aquilo que está em jogo numa luta entre os filhos e os pais, entre a criança e as instâncias de controle. A revolta do corpo sexual é o contraefeito desta ofensiva. Como é que o poder responde? Através de uma exploração econômica, e vejam o que ele diz entre parênteses, e talvez ideológica, né? Da erotização, desde os produtos para bronzear até os filmes pornográficos. Como resposta à revolta do corpo, encontramos um novo investimento que não tem mais a forma de controle e repressão, mas de controle e estimulação. Fique nu, mas seja magro, bonito, bronzeado, o corpo da propaganda. Ou seja, ao analisar esse tema do corpo, o Foucault não deixa de remeter a características próprias da sociedade burguesa e dos seus meios de produção, de comercialização de mercadorias, de ideias, como a própria pornografia, não é verdade? E para isso, o Foucault lança essa tese, então, de que é preciso estimular os corpos para que eles ajam de acordo com uma certa necessidade de exploração até econômica desses corpos e ideológica, remetendo aqui à ideologia que o Marx sempre fala, né? Então, gente, olha, então, eu acho que essa questão das estruturas, das superestruturas, é exagerado dizer que os dois estão em planos completamente opostos, porque no final das contas, a sociedade, seja seus aspectos estruturais, superestruturais, ou seja lá o que for, como vocês queiram chamar, é a sociedade burguesa capitalista, né? E nenhum desses dois filósofos, nem o Marx nem o Foucault, estão flutuando, estão agindo como aqueles teóricos justnaturalistas que pensavam em princípios universais ou coisas do gênero. Não, eles estão muito fincados na realidade e inclusive na realidade econômica
dos meios de produção materiais, certo? Uma outra questão, então, seria a própria figura do intelectual. Bom, o Marx a gente sabe que tem uma visão do intelectual como um intelectual que também deve ser um intelectual militante, que a teoria ela deve se associar a uma praxis, né? Uma praxis, a uma ação política, certo? Isso é muito presente em toda a obra do Marx, inclusive presente na ideologia alemã, quando ele diz o seguinte: de fato, para o materialista prático, ou seja, para o comunista, é mister revolucionar o mundo existente, atacar e transformar praticamente o estado de coisas que encontra. Vejam, é isso, é mister, é importante, fundamental que o teórico, teórico materialista seja também um materialista prático, né? Que a sua intenção seja revolucionar o mundo existente, né? Bom, e o Foucault? Como o Foucault seria um teórico ali pós-estruturalista, as coisas assim, então a teoria ela estaria deslocada da questão prática, né? A teoria ela precisa ali identificar, formular um conceito, mas não precisa ter nenhuma associação prática política. É isso mesmo que o Foucault diz? Vejamos agora um texto também da microfísica. Por isso que eu gosto da microfísica. Tem de tudo nesse livrinho aqui, gente. Nessa saladinha aqui tem de tudo. E aí ele diz na microfísica: a teoria não expressará, não traduzirá, não aplicará uma prática. Ela é uma prática, mas local e regional, como você diz, não totalizadora. Luta contra o poder, luta para fazê-lo aparecer e feri-lo onde ele é mais invisível e mais insidioso. Luta não para uma tomada de consciência. Há muito tempo que a consciência como saber está adquirida pelas massas e que a consciência como sujeito está adquirida, está ocupada pela burguesia, que é a mesma coisa que o Marx diz, que esse sujeito consciente de si, das suas liberdades, coisas e tal, isso na verdade não passa de uma ideologia burguesa, né? De dominação burguesa. Mas veja, mas para destruição, luta não para a tomada de consciência, mas para a destruição progressiva e a tomada do poder ao lado de todos aqueles que lutam por ela, e não na retaguarda, para esclarecê-los. Para esclarecê-los. Uma teoria é o sistema regional desta luta. Ou seja, sequer nessa questão da teoria e da prática, nós vemos aqui uma grande diferença de postura entre esses dois intelectuais, porque eles não dissociam isso, né? A teoria da prática, né? Então, eu acho, gente, que no final das contas, entender o Marx e o Foucault a partir desses tópicos que eu deixei aqui, né? Da questão do poder, a questão do sujeito, das estruturas sociais ou superestruturas e essa questão da figura do intelectual são pontos que os aproximam mais do que os distanciam, né? E por isso que eu penso, esses dois teóricos, eles são teóricos, na verdade, do conflito. Eles são teóricos que querem entender a sociedade a partir dos seus conflitos, das suas aporias, enfim, de onde eles percebem ali focos de controle, de dominação, que podem estar mais ou menos patentes, né? Mas que estão ali e contra os quais eles se levantam. E, como eu disse aqui, teóricos do conflito, e vejam, vocês estão vendo aqui ó, que o Foucault, nessa foto, ele tá estendendo a mão, né? Vocês devem estar se perguntando para quem ele está estendendo a mão. Ele está estendendo a mão para o Marx, gente. Ele está estendendo a mão para o Marx, dando as mãos ali para o Marx, para que os dois caminhem juntos aí contra formas de poder, né, de controle, de dominação. É isso aí que eu queria deixar para esse vídeo. Se vocês gostaram, quiserem se inscrever no canal, quiserem compartilhar o vídeo, dar like, tudo isso é muito legal, ajuda o canal a crescer e a gente poder fofocar um pouco mais aqui. Muito obrigado, gente. Valeu. Até uma próxima.